Começar a gravar. Começamos. Bem, primeiro, boa tarde a todo mundo. Esse é mais um episódio do Consciência em Foco, cujo tema foi escolhido pelo Gabriel. Tem as palavras por agora. Então, as pautas que vão ser abordadas hoje, no caso, vai ser alguns comentários breves sobre a questão de Nicolás Maduro, questão do tempo que a gente não teve de fazer antes, a gente vai fazer agora, a gente vai citar alguns aspectos importantes e depois a gente vai tomar como partida inicial principal a questão da caminhada que o Nicolás Ferreira está fazendo, porque é algo muito importante para o país, principalmente para a direita, que não se unia há muito tempo, e está sendo um movimento gigantesco, que é o estopim, é o início para algo muito grande que vai acontecer. Bem, eu vou fazer também... Então vai ser uns breves comentários meus, de Gabriel, de quem puder entrar dentro da live, mas continuando. Também vamos apresentar uma tese que está sendo desenvolvida no grupo há muito tempo, que é da contra-revolução. Uma proposta do Olavo, que não tinha esse nome nem definição, mas que foi melhorada de acordo com nossos estudos e avanços. E bem, já estamos no quarto dia da caminhada, né? Eu acho que é o quarto dia da caminhada. Começou segunda-feira. Quarto dia. Começou segunda-feira. Termina hoje domingo, é o quarto então dia da caminhada. Sim. Vamos começar fazendo as breves citações sobre a questão de Nicolás Maduro e depois a gente parte para a caminhada? Pode ser, pode ser. Pode ser? O que acontece? Deixa eu aqui procurar a notícia do Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, então, a gente teve a prisão do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. E o que acontece? Houve muita repercussão, obviamente, porque era um país governado por um ditador. E tem um grande problema nisso, por quê? Porque Nicolás Maduro, ele é um criminoso, 100% criminoso. E teve muito problema, porque a esquerda no Brasil, não toda ela, mas os militantes de esquerda no Brasil, eles defenderam o ditador Nicolás Maduro. E qual que é o problema disso? Contradição. O problema é contradição. A gente teve o Lula a favor do Nicolás Maduro, ele foi 100% a favor do Maduro. A gente teve uma deputada, se não me engano, de Goiás, eu esqueci o nome dela agora, depois eu vou trazer aqui pra gente, eu esqueci o nome dela agora, e diversos outros militantes de faculdades federais paulistas, de faculdades federais de Minas Gerais, de Goiás, defendendo Nicolás Maduro. E por que entra em contradição? Porque uma das pautas da esquerda é que eles são a favor da liberdade, certo? E isso causa contradição, porque Nicolás Maduro, ele nunca foi um presidente que deu liberdade para o seu povo. Ele tomou o país à força e prendeu e matou seus opositores políticos. É contradição. Como você... É uma contradição. Como você de esquerda defende liberdade e apoia um ditador que escravizou seu povo? Porque... Gabriel, eu tenho até... É muito interessante trazer isso, porque nossos conceitos de liberdade são diferentes. Teve um autor, olha só, vou até mostrar. Essa aqui é a página do governo americano do Nicolás Maduro, ele sendo capturado. Mas bem, cara, o conceito de liberdade da esquerda é... mais controle. O conceito de liberdade da direita é menos controle. Aí o posto fraudou e chamavam até mesmo o Chaves e o Nicolás Maduro de... Como é mesmo eles chamavam? De o comunismo do século XXI. Comunismo do século XX. Sim. Moderno, forte, ganhando. Aí quando começou a estragar esse comunismo, começaram a falar, é de direita. Exatamente. Isso que eu fiquei estressado.
Esse é o problema, porque geralmente quando a gente chega para um comunista e fala que o comunismo nunca deu certo, eles falam que aplicou, é porque não foi aplicado da maneira certa. Ô, bicho, a gente tem, a China deu errado, União Soviética deu errado no socialismo, depois no comunismo deu errado, Camboja deu errado, todo lugar que foi tentado ser instaurado o comunismo deu errado, e a desculpa dos comunistas é que não foi aplicado da maneira certa. Aí o venezuelano Nicolás Maduro tenta instaurar isso no país, dá errado e eles falam que é de direita agora? Não faz sentido. Então eles nunca Cara, assumem a desde o Hugo culpa Chávez de eles que. aplicam esse negócio. Sim, eles nunca assumem a responsabilidade, eles nunca assumem o fato de que o problema não é o certo ou errado, é que não existe aplicabilidade e toda vez que for tentar ser aplicado vai dar errado. É a fórmula do bolo, gente. Não, a gente trabalha com fatos, Gui, você sabe muito bem, 71, 72, 73, 74, você percebe que uma hora não vai dar certo, independente das maneiras que você tenta, não vai dar certo. Não existe aplicabilidade nenhuma para o comunismo. Nem para o socialismo não existe aplicabilidade para isso. Em teoria, se você for, vamos analisar a teoria em si, essa questão de liberdade e igualdade para todos, um discurso muito bonito, mas é impossível. Não É existe contraditório isso. até, porque igualdade já presume que tem que tornar todos iguais forçadamente. E a natureza do ser humano não é essa. A natureza do ser humano, biologicamente, não é essa. O ser humano, os animais em si, na natureza, até o próprio ser humano é predador, ele caça, ele compete, é uma competição o tempo todo. Essa pauta de igualdade para todos, isso não existe. Existe você fazer movimentos para melhorar a situação de vida das pessoas. Isso existe, você conseguir melhorar a situação de vida das pessoas. A gente tem aí, por exemplo, hoje um dos lugares mais seguros do mundo, que é a Suíça, se não me engano, né? Uhum, A isso. Suíça, se não me engano. Lá tem rico, tem classe média e tem pobre. E as Se você escolas, for. tudo é privado e tem uma boa qualidade. Exatamente. Exatamente. Então, a, 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 a sociedade suíça, ela é igual? Não. Existem muitos com muito dinheiro, existem muitos com uma quantidade considerada de poder monetário, e existem pessoas lá que, querendo ou não, não estão no padrões dos milionários, não estão no padrões dos ricos, elas vivem a vida delas com o pouco dinheiro que elas têm, porém vivem bem. É isso que acontece. Não existe igualdade, existe melhoria de vida para as pessoas. Mas então, no caso, voltando, o problema maior disso daí, da questão do Nicolás Maduro, foi porque em todo momento eles ficam falando de soberania. E eu odeio quando o Lula ou qualquer pessoa de esquerda, é um sentimento pessoal meu, peço até desculpas, mas eu tenho um ódio muito profundo porque esse negócio de soberania, ele não existe aplicabilidade para todos. Não, não existe isso. Nenhum, não são todos os países que são soberanos. Não são todos os países que são soberanos. Não são. Porque para você alcançar o estado de soberania, você tem que ter uma economia, uma cultura, uma sociedade, entendeu? Equilibrada. Você tem que ser potência para você ter soberania. Que soberania que Você a tem que ter uma Venezuela tem? ordem interna Principalmente, também. um dos conceitos principais de você ter soberania é você ter a liberdade do seu povo trabalhando em prol do país, não sendo escravizado pelo país. Então, Venezuela nunca foi soberana de nada no regime de Nicolás Maduro. Nunca foi soberana de nada. E Lula fica falando de soberania, ataca a soberania da. Ué, quando eles. Foi em Israel? Foi em Israel, não foi? Foi. Por que que quando a direita, quando a direita, a esquerda, ofende a suposta soberania, o presidente foi em Cuba resgatar a vice-presidente ou deputado, alguma coisa assim, que ia ser presa Ó, por quem chegou corrupção. Ele foi lá com o jatinho particular. foi a presidente do Fala, meu Peru. amigo. Foi a primeira dama do Isso, Peru. Não, foi. Ou da a Bolívia, se eu não me primeira-dama engano. do Vou até Peru. Ele pesquisar foi aqui. lá exatamente, exatamente. Ele foi lá com o avião particular do Exército Brasileiro e resgatou ela. Por que, que isso não é ferir a soberania? Por que, que quando é a esquerda que faz, não se aplica?
E isso é o que a gente chama de autoritarismo. A esquerda é autoritária. Quando eles fazem, não se aplica, mas quando os outros fazem, eles querem tacar pedra. Então, esse negócio de soberania, isso é balela. A Venezuela, no regime de Nicolás Maduro, nunca foi soberana de nada. Ele escravizou seu povo. Ó, pra você ver, bicho, a Venezuela, ela ficou com a economia em ruínas. Em ruínas, segundo os dados da ONU. É só ir lá verificar os Aqui, dados da ó, ONU que a a gente vai notícia, ó. entender. Isso Ex-primeira-dama mesmo. do Peru Isso recebeu mesmo. asilo do Brasil. Sim. Então, o que que acontece? A partir do período do regime de Nicolás Maduro, a Venezuela ela conseguiu alcançar uma hiperinflação de 10 milhões por cento, se não estou enganado. Vou até Ou pegar aqui. seja, extrema pobreza. Extrema pobreza. 10 milhões por cento de inflação, de hiperinflação. Ah, Gabriel, esse número é gigante. Esse número é gigante, 10 milhões por cento. Sim, se a gente for comparar, a moeda da Venezuela não vale hoje nada, não vale nada. É zero poder de Ela não vale compra. papel que é impresso. Exatamente, é zero Ela não poder vale de compra. papel que é Você impresso. tem, exatamente, você tem 90% da população vivendo em pobreza. 90% da população vivendo em pobreza e 50% da população vivendo em extrema fome crônica. 50% de um país vivendo. Os caras. Ô, Gui, tá comendo cachorro, velho. Tava mesmo. Tinha gente na Venezuela Então, comendo e olha só, cachorro. engraçado, e o pessoal gosta de dizer que isso aí é por questão. Ó, aqui, ó, eu peguei o gráfico da taxa de inflação, olha só. No ano que a taxa foi maior, sabe quanto foi? Foi 439% de inflação no mês. No mês. Caraca, isso em 2023. Ó, e a mais baixa, que é por agora, tá batendo 177, 172. Aí você. E porque a economia foi gerida de uma forma que deu poderio para a Rússia e para a China. A Venezuela exportava todo o petróleo para a China, todo o petróleo para a Rússia. Fora que Nicolás Pra Maduro. financiar Aí guerras, né? beleza. Vamos por partes. Aí vamos por partes. Por quê? Soberania, aí beleza, né? Teve a soberania, essa questão de soberania. Não existe soberania na Venezuela. Sinto muito quem acha, quem apoia. Não existe soberania na Venezuela no regime de Nicolás Maduro. Isso é balela. A esquerda falar isso é a maior hipocrisia que existe. Entende? Então, onde está a outra contradição? De novo, eles defendem a liberdade e os crimes que Nicolás Maduro cometeu contra a liberdade? E os crimes que ele cometeu? E contra Porque crianças, né? não, com certeza. Olha o que acontece. Ele foi responsável pela morte de opositores políticos. Vamos colocar aí quando ele se incidiu como presidente do país, ele não respeitou os votos. Ele foi responsável por morte dos seus opositores políticos. A gente tem. Como é que é o nome do rapaz? É Leopoldo Lopes, se não me engano, e Fernando Aban, alguma coisa assim. É esses dois, se não me engano, que eu me lembro agora de cabeça. Então, além de morte de opositores políticos e de cidadãos, que vou citar mais pra frente, a gente tem a relação dele com o cartel Los Solis. Cartel de Miraflores. Ah, não, não é É, onde é Miraflores? Aqui, ó. Aqui, ó. É engraçado, eles falam soberania, mas esquece do Foro de São Paulo, né? Em que eles planejaram a esquerda acender. Olha só. então, né? Argentina, Colômbia, Chile, Venezuela. E aí tá aqui, ó, o canalha aqui. O Não, maior. Aqui é o segundo canalha. o próprio Lula já falou que o Folha de São Paulo ele foi criado justamente para poder construir narrativas políticas. O próprio Lula falou isso no discurso dele lá na década de 90, se não me engano, 2000, quando ele ainda tinha o cabelo preto. É... Quando ainda tinha cabelo. Exatamente. Então, além disso, né, ele prendeu jornalistas, ativistas, a gente tem Luiz Carlos Dias,
foi um jornalista que foi preso como opositor político de Nicolás Maduro. Ele estava mostrando para a sociedade a corrupção de Maduro e ele foi preso por isso. A gente tem diversos. Lá na Venezuela, você tinha pessoas sendo presas simplesmente por exemplo, falar mal do Maduro na rua e um policial escutar, a pessoa era presa. A Força Armada. Cara, você fazer um comentário na internet, você era preso. Teve uma estudante que sofreu isso. Como pode isso? Pergunta. E aí, Cara, o pessoal é engraçado que eles acham que petróleo é dinheiro, dinheiro, dinheiro. Não, e aí que tá, beleza. Aí a gente entra na questão do petróleo, né? O Trump, ele fez a prisão do Maduro. Ele fez a prisão do Maduro, ele fez a prisão do ditador Maduro. E aí tem um monte de gente indignada com isso, que sempre se colocou como inimigo dos Estados Unidos por essa questão do capitalismo, né? E que os Estados Unidos só tá de olho no petróleo, só tá de olho nisso, só tá de olho naquilo. E eu tenho que dizer para essas pessoas que as coisas funcionam na base da economia. Nós, hoje, no planeta Terra, somos, em maioria, capitalistas. E as maiores potências do mundo são capitalistas. Então, tudo funciona à base da economia. Os Estados Unidos, vamos colocar esse cenário que eles abominam, de que, exemplo, o Trump, ele invadiu a Venezuela e prendeu o Maduro só porque ele queria petróleo, nananana. Pode falar. Meu irmão, olha só. A Venezuela, por ser as reservas do mundo, olha só. Eles produziram em 330 bilhões de barris. Isso foi por quanto? Por causa que tem a variação de tempo, tem também a variação do... Sim, se não me engano, são alguns milhões de barris por dia. Alguns milhões de barris por dia. Verídico, verídico. É porque, na verdade, a Venezuela, ela hoje é o maior depósito de petróleo do mundo. Né? Do mundo. Então, entrando em questões econômicas, vamos colocar esse cenário que o Trump ele invadiu a Venezuela só por causa do petróleo, beleza, e se tiver sido? Não vale a pena para libertar o povo venezuelano, que foi atropelado por tanques em manifestações, que foram presos e mortos só por expressar sua opinião? Então, não vale a pena, porque soberania do petróleo que soberania do petróleo é essa que o cidadão venezuelano não conseguia comprar recursos básicos, nunca viu R$1 desse petróleo. Do que adianta soberania do petróleo, sendo que a população, que é o principal do país, quem tem que trabalhar para o cidadão é o Estado. Então, que soberania do petróleo é essa, né? Suposta soberania do petróleo é essa que o cidadão não consegue encostar a mão em 1 centavo do petróleo que é exportado para a China e para a Rússia. Sabe qual que é o maior problema de tudo isso? O maior problema de tudo isso é que a maioria dos petistas que falam isso, eles não vão para Cuba, eles não vão para Venezuela, eles passam o final de ano na Disney, são comunistas de iPhone. É hipocrisia e contradição. Sempre na militância esquerdista você vai ver contradição e hipocrisia. Então, a economia, o que acontece? Quando o Nicolás Maduro foi instaurado no poder, ele quebrou diversos acordos de venda de petróleo com os Estados Unidos. Diversos. A Venezuela, ela deve petróleo para os Estados Unidos. Pra você ter noção, a Venezuela, apesar de ela ter a maior reserva, ela tem a pior infraestrutura e alimenta o Irã, alimenta a Rússia, alimenta a China. Isso é exatamente. Cômico. Eles respeitam... E aí que vem... E aí que vem a questão econômica. A Venezuela, ela é um ponte americano. Então, com os Estados Unidos reorganizando a Venezuela, beleza, ele vai fazer com que a Venezuela venda petróleo, tenha certa exclusividade de petróleo para os Estados Unidos em si, sim, claro. Ele está sendo responsável por salvar o povo,
da Venezuela, mas isso é um ponte para a América, porque a gente não vai mais precisar depender do Oriente Médio. Uhum. Não vai haver mais dependência do Oriente Médio para poder ter petróleo. Vai estar aqui na América, a maior reserva do mundo. E uma democracia liberal. Se tudo der certo. Exatamente. Se tudo der certo, esperamos que dê. Então, essa é a questão do Nicolás Maduro. Se a gente for se aprofundar demais, a gente eu fico até com raiva às vezes, sabe? Porque é justamente essa questão. Não adianta você, esquerdista militante, você defender um homem, defender uma suposta soberania que mata seu povo. Que mata seu povo. Que ser humano é você que defende liberdade? Então é liberdade só para os seus? É só para sua. Enquanto sua família estiver de boa num Brasil que ainda é um país capitalista, tá de boa. Agora que se lasque a 1 milhão de famílias que saíram da Venezuela desde o ano de 2014. De 2014 a 2019 foram 1 milhão de famílias. Então tá. Então, esquerdista, você defende tanto o presidente Nicolás Maduro? Por que essas famílias fugiram? Que eles são criminosos? Você está chamando essas famílias de criminosos? Então, essa é a minha indignação referente a esse fato. As coisas, Guilherme, eu sempre disse para você, as coisas são simples. As coisas são simples. Você tem um presidente no poder econômico de um país, na maior reserva de petróleo do mundo, que assassinou seu povo passando com tanques blindados por cima deles em uma manifestações, prendeu opositores políticos, prendeu e matou jornalistas ativistas, estava envolvido com o narcotráfico e, inclusive, espero que na delação dele, se ele for fazer a delação, o nome do Lula saia, do Inácio Lula da Silva, porque eu tenho certeza absoluta, achismo meu, entendeu? É um achismo meu que ele também está envolvido com o narcotráfico. É um dos cabeças do narcotráfico na América Latina. E o nome dele vai sair com certeza, na minha sincera opinião. Então, não precisa ter muito conhecimento para você ter esse tipo de percepção, sabe? Porque uma pessoa que defende um narcotraficante, muito provavelmente também é um narcotraficante. Enfim. É, então, essa hipocrisia que eu queria deixar claro aqui, dessas pessoas que às vezes fica defendendo até mesmo sem saber o que se passa, porque eu tenho certeza absoluta que teve muita gente de esquerda com falta de conhecimento, ignorantes, né, que eles abraçaram uma causa que eles nem estavam de fato eles não tinham de fato entendimento do que acontecia no país. Então é isso que acontecia no país. Fome, miséria, 90% da população em extrema pobreza, 50% da população em fome crônica, economia quebrada, falta de recursos básicos, crianças sendo mortas, jornalistas, ativistas, opositores políticos, pessoas comendo cachorro para poder sobreviver. E o nosso presidente, o atual presidente do país, Inácio Lula da Silva, defende o homem que fez todas essas atrocidades. Bem, para complementar o que eu estava até mesmo no meu campo de pesquisa, após a queda do Maduro, muita gente, muitas páginas de verificação de fatos, que de fato não fazem nada disso, estavam propagando que o Lula nunca teve relação com o Nicolás Maduro. Nunca teve, de acordo com eles. Isso eu achei absurdo. Foto dele apertando a mão dele? Tem foto, esse é o problema. E esse é o revisionismo de esquerda. Eles sempre querem revisar e começar a apagar tudo, todos os rastros, para eles ficarem limpos. E porque eles alcançam, né, o cidadão que está dentro de casa, que às vezes não tem nem o dinheiro direito para um botijão de gás, eles alcançam essas pessoas que é fácil, né, É que nem o grande Arthur Duval falou, eles são fáceis porque são pobres. Não, de certa forma porque você tem uma grande maioria pobre que tem muito pouca educação política. Às vezes não fala nem ensino médio, mas pouca educação política. E falta de educação política te faz ser muito manipulável.
Vai ser muito manipulável. Então a esquerda, ela vai sempre, ela vai tentar apagar os fatos, ela vai tentar fazer tudo isso. Por que que, olha gente, o melhor exemplo disso, por que que a gente não costuma ver os debates em que os cidadãos chamam o Lula de ladrão? Os debates em que os cidadãos mostram para o Lula que eles, mesmo com Bolsa Família, mesmo com tudo, estão em situação de extrema pobreza, estão tendo dificuldades para comer dentro de casa, e Lula e Janja ficam com cara de tacho. Por que que essas imagens não são mostradas no jornal? Por quê? Me diz por quê. O jornal, ele nunca... são os três poderes, né? Faz parte desses poderes. Governado pelo PT, é um dos três poderes. É o judiciário, eu esqueci o nome agora, porque você tem o legislativo, você tem o judiciário, exatamente, o legislativo, o judiciário, e você tem o executivo. Entendeu? Então, essa questão, porque você não vê na Record, você não vê em lugar nenhum eles falando, eles mostrando os vídeos do povo chamando o Lula de ladrão nos debates. Porque só é possível encontrar isso na internet. Por isso que eu falo que... Porque eu chamo isso de a revolução cultural, pô. A esquerda não ganhou só na política, ganhou na cultura para ganhar na política. Não. Exatamente. O Lula próprio falou, ele falou que quando eles ganharam a primeira eleição, eles nunca imaginaram que eles iam conseguir ganhar com voto. Mas o Lula sempre falou dessa de revolução, revolucionário. Quieta. Eu penso o seguinte, muita gente fala, Gabriel, você não... Por que que eu, para arrumar um emprego horrível, preciso ter 5 anos de faculdade e para ser presidente de um país você pode ser analfabeto? Isso que me traz uma indignação, né? A gente traz, dá para até trazer muitas falas do Enéas, mas enfim. Então é isso. Esses militantes de esquerda, eles são hipócritas. E a questão do Nicolás Maduro, eu já citei todas as atrocidades e é isso. Fiquem com a reflexão. O nosso presidente do país, Inácio Lula da Silva, ele apoia um homem que é um assassino e um narcotraficante, além de ditador, que engloba os outros dois anteriores. Exato. Um narcoditador. Um traficante. É isso, um chefe de mão. É isso, o nosso presidente apoia esse tipo de gente. O morro do Maduro é toda a Venezuela, meu amigo. Ele é dono do morro. Ele é dono do... É exatamente isso. Porra, velho, que analogia massa que você fez. É isso, entendeu? Esse tipo de coisa que... não, a gente tem um traficante aqui no Brasil, o Xandão é outro traficante, é outro dono de boca. Ele não prendeu... Você viu o negócio do crack? O cara falou que... Não, ele só tá com 12 pedras de crack, não precisa prender ele, não, a quantidade é baixa. Como é que é? Se fosse 13, era outra coisa. O crack por si só, tá lá na matéria, pode ir lá, se não me engano, tá no Folha de São Paulo também. O crack por si só não justifica prisão. na fala de Alexandre de Moraes, a quantidade que estava sendo carregada de crack não justifica a prisão. Eram 12 Oeste, velho. Vou até mostrar aqui. A Oeste é a melhor que tem. Só pra depois a gente mostrar do Nicolas. Exatamente. Eu recomendo que vocês sigam a página da Oeste no Instagram, nas redes sociais. É uma página que ela trabalha com a verdade. Então eles são traficantes. O Nicolás Maduro, narcotraficante. Moraes decide que vender crack por si só não justifica a prisão. Não justifica a prisão. Exatamente isso. O melhor foi a foto que eles escolheram. Deixa eu ver. Então é essa galera que tá no poder. É essa galera que tá entre aspas, trabalhando pro povo, né? Vender crack por si só não justifica prisão. Engraçado, né? Roubar velhinho, então dá pra ficar solto tranquilo. INSS, fraude, Banco Master, todo mundo fica solto. Agora, o vendedor de crack, aí que tá, né?
é o cara que tá com uma motozinha, porra, lutou pra conseguir a moto, velho. Aí às vezes o cara, ele não tá ali com o seu documento todo em dia, ele tem a documentação da moto, ele tá na carteira, ele não tá com o documento todo em dia. Ou então ele só tá com uma irregularidade, ou o que definem como irregularidade na hora, a pessoa não sabe seus direitos e acaba indo na malícia do PM, né? Tem sua moto apreendida, levada pro pátio e vendida. Isso já aconteceu aqui, tá? No nosso país, Brasil, teve um rapaz que a moto dele foi apreendida no pátio, mandaram ele ir retirar com uma semana, quando ele foi retirar, a moto não estava no pátio. E onde ele descobriu que a moto dele estava? Foi vendida. Como que uma moto é vendida estando apreendida no nome do dono, primeiro e único dono? Cara, eu encontrei aqui. Uma XRE. Meu irmão, a gente vive no caos. Aqui, ó. Isso É o aqui, ó, país dos Belém do bandidos. Pará. Aqui Polícia tá investiga compensando ser comportamento bandido. legal de moto apreendida e conduzida. Caraca, foi conduzida por um delegado, pelo que parece. Sim, ué, eu tô falando. Tô falando. Pode buscar tudo que a Caramba. gente vai falando aqui, pode procurar. É verídico. A gente vive num país de bandido. Então, esse rapaz, a moto dele foi presa e vendida. Aí, escândalo do INSS, todo mundo fica de boa. Banco Master, a esposa do Moraes, o Moraes chegou nela, ô Benzinho, você não podia, você tem que ser mais cuidadosa, Benzinho. Pera aí que eu vou resolver pra você. Deu um beijo na testa dela e botou pra dormir. Que nem dá pra ele, ela deve dar, tão feio que o homem é. Enfim. Aqui, E ó, já aí, o que apareceu a acontece? notícia, vai te mostrar também. Peraí, cadê? Tá carregando. Peraí. Caramba! Aqui, ó, contrato de Viviane Bassi e Master não registra atuação de advogado em órgãos públicos. Ó, pra você Caramba, ver, aí o cara caramba, fez ela um ganhou monte. 3 O, 3 milhões mensais. aham, é isso Caramba, que eu tô falando. O cara, hoje, é injustiça demais. O meu trabalhador Deus. se fode na mão da justiça. O trabalhador se fode, tem moto apreendida, tem casa tomada, tem terreno, tem fazenda sendo tomada pelo movimento sem terra do. Como é que é o nome do partido desses vagabundos que não trabalha? É, é, como é que é o nome? Do, Pessoal, do, 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 do pessoal do sem terra? a MTST. MST, o MST. Então, você tem esses vagabundos MST roubando terra dos outros, você tem essa galera, os policial, vendendo moto que tá apreendida, aí a esposa do Moraes fica livre, o careca do INSS fica livre, o cara do crack, das 12 pedras de crack, tá solto, e é isso. O trabalhador brasileiro é preso e o bandido é solto. É por isso que o crime é imenso no Compensa. Brasil, porque compensa. Compensa demais você ser criminoso. Você fica preso 2 dias e sai. Eu falo pela aqui na minha Verdade. cidade. Aqui na minha cidade os policiais sabem onde fica tudo. Todo policial, todo mundo sabe, pô. Todo mundo sabe. Onde fica tudo, onde fica. Mas aí o que acontece? O rapazinho é preso com droga, vai preso, a advogada vai lá e tira ele. Acabou. Se for de menor, pior ainda. A maioria é. Entendeu? Então, É vai lá e complicado. tira. Os caras é preso, Ei, o sistema judiciário brasileiro ele vive a favor do ladrão. Compensa muito ser bandido no Brasil. É por isso que a criminalidade é tão alta. É por isso que os principais estados do Brasil é comandado pelo crime organizado. verdade. Sabe Agora a qual gente que é tem que o partir pro engraçado? próximo tópico para dar tempo. Próximo tópico, a caminhada do Nicolas. Aqui, ó, a Então, notícia já está transmitida da UERJ. perfeito. Eu tô acompanhando essa caminhada Ei, dele desde a olá, segunda-feira. dá pra me ouvir? Da... Ô, Dudu, como é que você tá, meu nego? Tô bem. E antes de mudar de assunto, vocês comentaram sobre a pauta lá que os esquerdistas estão trazendo muito, que é tipo, beleza, o Nicolas Maduro tá super errado, só que o Trump tem invadido também, é mais errado ainda. Tipo assim, eles ficam colocando isso. Vocês trouxeram essa pauta também? Ele tenta justificar. Tá certo.
Eles Então, tentam Cara, justificar. alguém chega pra mim e diz, exato. alguém que fala isso pra mim, direito internacional, eu penso, pô, velho, se fosse na época da Alemanha nazista, você ia falar a mesma coisa? Pô, você tem a nação, tá certo. Aí tem um cara fazendo merda, fazendo uma ditadura. Você intervém, prende o cara, mas não mata ninguém. Aí vem um bando de gente de outros países falando, e o direito internacional? E o direito internacional? Falaria a mesma coisa do Hitler, falaria a mesma coisa do Stalin. Do Stalin não, eles iam passar pano. Exato, tipo, eles comparam até com isso, né? Na época de Hitler e tudo mais, que invadiu os países, eles estão até comparando que, tipo assim, é provável ter uma terceira guerra mundial, e uma terceira guerra mundial agora com essa invasão de países, com, enfim, com essa quebra de leis, né? Justificando, exatamente igual vocês falaram. Estamos. Gabriel. Então, próximo tópico, próxima parte. Vamos falar desse aqui porque o próximo a gente traz amanhã, que vai ser também sobre poder. Hoje a gente tem que terminar essa pauta. A próxima agora é do Não, Nicolas, né? certinho, certinho. Pode continuar aí. Perfeito. Então, tô acompanhando. O título da matéria é Você é um grande líder? Diz Michele a Nicolas Ferreira. Então, que maravilha. Que tá acontecendo. Por quê? Eu tô acompanhando essa caminhada dele desde a segunda-feira. Ele saiu, ele mais 5 pessoas de Minas Gerais, com rumo a Brasília. 200 e alguns quilômetros, se não me engano. Confere aí na matéria para mim, por favor. E sim, eles vão Mais de chegar lá 200 no quilômetros. domingo ou no sábado. Isso. Chegar no domingo, meio-dia, eles vão estar todos reunidos lá em Brasília. E o que acontece? Por que isso é tão maravilhoso de estar acontecendo? Porque um dos poucos momentos no Brasil que a direita está se unindo. E por que esse rapaz é tão Verdade. incrível? Por que Nicolas Ferreira é tão incrível? Porque ele teve peito para fazer isso. E muito disso vem pela parte dele ser jovem, tá? Um dos principais méritos que é para ser dado a essa atitude dele é por ele ser jovem. Porque as pessoas mais velhas da direita, elas, querendo ou não, têm um pouco de rabo preso. Elas são receosas. Elas são receosas, entendeu? Não tem garra, não tem tanta firmeza. Elas querem o bem, elas lutam da maneira delas, mas não lutam com tanto ímpeto porque já conquistaram muitas coisas. Enfim, a A juventude do Nicolas maioria só Ferreira e feito a o barco para virar disposição. deputado, senador. Sim, exatamente. A disposição do Nicolas Ferreira, a juventude dele, esse fervor que ele tem no sangue, essa união que ele tem com Deus, é linda. E por que eu exalto tanto esse rapaz? Porque não, no Brasil atual não é qualquer um que, mesmo tendo a ideia, faria. E ele fez, e ele tá lá, e ele uniu o povo. No 8 de janeiro teve a União do Povo, que foi reprimida pelo Estado. Batom na estátua pegou 14 anos. Só que dessa vez não tem como impedir. Dessa vez é caminhada. Qual é o nome, por favor, se algum de vocês souber? Eu tinha conversado com vocês ontem sobre esse rapaz. Lá dos Estados Unidos, o pastor. O pastor, eu não. Que ele fez a o. caminhada também, igual o Morreu? Nicolas está fazendo. Não é Isso, macho. que morreu. Eu esqueci o nome Charlie dele Kirk? agora. Não é Martin Luther King, não, Charlie pô. Kirk? Martin Luther King. Martin Luther Também, King. Martin Luther Ele, King. Martin Luther King. Então, o Nicolas Ferreira, ele leu Martin Luther King. Ele viu, ele é o que ele está fazendo. E eu acho que ele está tendo como inspiração Martin Luther King. Por quê? E se não tiver, é uma boa analogia. Por quê? Porque é isso. É você doar seu corpo e sua mente. Porque se com palavras não funcionam mais, se você lutando no judiciário, se você usando leis não funciona mais, o que resta é o corpo. É você protestar com o seu corpo, e é isso que ele está fazendo, essa caminhada, igual Martin Luther King fez. Martin Luther King, o que aconteceu?
E além dos diversos maus tratos à população negra e tudo mais, uma mulher não cedeu o lugar para um cara branco no ônibus e foi presa. Martin Luther King fez toda uma comoção e fez a caminhada dele e juntou milhares de pessoas para poder estabilizar leis que protegem as pessoas, de fato, que funcionem. Então, Nicolas Ferreira é o Martin Luther King. Por quê? Aí você me fala, então essa caminhada é por injustiça, Gabriel? Sim. Quais as injustiças? É contra a injustiça. Procurei para mim, por favor, Guilherme, as revogações que eles querem. Eles deixaram o que eles querem, o que vai ser revogado por eles. Mas entre isso está a liberdade do Bolsonaro, a liberdade dos presos políticos no 8 de setembro. Essas são as injustiças que estão acontecendo. Dá uma olhadinha para mim, por favor. Eles têm, são 5, se não me engano. Cara, aqui não tem. Aqui não. Tem até agora não. Mas aqui, ele ó, falou lá uma citação dele. Farei essa caminhada para que as pessoas relembrem quem nós somos e por que estamos aqui como brasileiros. E principalmente para trazer esperança para aqueles que já desistiram e desanimaram. Exatamente isso. Essa caminhada, então por que essa caminhada ela tem um peso muito grande? Porque ela está reunindo a direita e ela é um estopim para expulsar esse governo corrupto do poder. Porque, como diz aí, reacender a chama na galera, as pessoas que já tinham desistido, trazer forças para quem já tinham desistido. Por que o movimento lá em Cristalina, a cidade inteira estava lá? Porque era tudo povo que tinha desistido. E quando eles viram o Nicolas Ferreira, eles andando na rua e trazendo essa comoção com ele e trazendo os pedidos de libertação dos presos políticos para tirar essa corja do governo, não, a gente tem uma esperança. Esse rapaz vai caminhar 200, tanto que em tempo das pernas torar de tanto andar, vamos ajudar esse cara. Vamos ajudar ele. Porque se a gente não fizer, não tem como reclamar depois. Essa é a grande questão. Por que esse movimento é tão importante? Porque se não apoiar agora, não tem do que reclamar depois. Não vai ter como você falar, mas não fizeram nada. Não, estão fazendo. E é esse movimento, é esse crescimento. Guilherme, as pessoas na rua param, dão comida, leva café, leva colchonete para quem não tem. Até picanha teve pros caras. Frigorífico Goiás mandou picanha pros caras. Aí, isso, inclusive, se você talvez for petista e estiver vendo esse vídeo, essa é a hora. Se você quiser comer picanha, meu amigo, vai lá pra manifestação, vai lá pra caminhada do Nicolas, pra manifestação lá, que aí você vai conseguir, porque no governo Lula mesmo, só abóbora, nego. Só abóbora. E a gente vê... As pessoas uniram por isso esse movimento. Sim. Por isso que esse movimento ele é tão importante, porque ele é o estopim, ele é o início para uma grande revolução. Ele é o início para a gente conseguir revogações para acabar com a injustiça. Entende? E Nicolas Ferreira, ele é um Davi, cara. Ele é um Davi. Ele é um rapaz novo, que todos duvidaram, até os próprios direitistas políticos próximos não, mas do ciclo de direita, pode ter certeza que muitos duvidaram, e agora estão lá com ele caminhando, porque viram nele a esperança de novo. E foi o que Davi fez. Davi, ele foi desacreditado pelo seu irmão, ele foi desacreditado por Saul, que era o rei. Ele derrubou. Ele foi desacreditado por Golias. Mas o que ele fez? Ele derrubou Golias e cortou a cabeça de Golias com a própria espada de Golias. E é isso que Nicolas Ferreira está fazendo. É tanto que, sobre isso de desacreditados, temerosos, alguém lembra do início do ano que... Foi nesse início de ano que teve o negócio da Magnística ou foi ano passado? Foi ano passado, né? Uhum.
Lei Eu Magnífica. acho que vocês não acompanham muito o pessoal, mas existe, tipo assim, existe a direita no Brasil, com o Nicolas, que é o pessoal mais da Bolsonaro, tipo o André Fernandes, o Lucas Pavanato, esse pessoal jovem que está se movendo. Pavanato, Tem o pessoal, tem o pessoal Eduarda que também, tá né? que tá fora, como o Paulo Figueiredo. Hã? Não, eu O falei da Eduardo? Eduarda também, que é uma menina. Eduarda Ah, Eduardo é é uma Campopiana. Ah, direitista esqueci também. como é que fala mesmo. Isso. É, cabelo curto. Isso. Ela também é, ela é uma das que tá liderando essa nova direita. Só que a direita tá muito partida, porque prenderam o Bolsonaro, perderam uma das principais figuras. Sim, Tem sim. aquele doido lá do MBL, fazendo também bagunça. O pessoal dos Estados Unidos tá brigando com o pessoal do Brasil, da direita, da própria direita, você tem noção. O Alan dos Mas é o que eu te Santos e falei. aquele Nicolas e a Michelle começaram a brigar do nada. Essa galera da direita mais antiga, eles perderam o Bolsonaro. Eles, querendo ou não, ainda estão presos. Estão com um pouco de rabo preso, estão com receio, estão com medo. Só que muitos deles abraçou o Nicolas. Por quê? Porque se eles não fizerem isso, não vai sobrar o que fazer depois. Porque eles não fizeram. Eles não tomaram iniciativa. Então, a gente percebe brigar lá no Supremo nunca deu em nada. A gente briga no Supremo, a gente mostra com leis, com fatos, a gente mostra a corrupção que está dentro daquele lugar e os votos, a maioria dos votos sempre vai para a corrupção, para a injustiça. Então, eles estão percebendo que o jeito vai ser esse, vai ser mostrar o corpo, vai ser caminhar, vai ser fazer a perna arder, vai ser juntar as pessoas, porque o Brasil precisa ver que está acontecendo alguma coisa, que está tendo luta, porque a esperança é a última que morre, Gui. Se o brasileiro não vê que está tendo luta, que está tendo resistência, eles vão desistir. Eles vão aceitar de cabeça baixa. Vão aceitar de cabeça baixa. É o que eu falei, o Nicolas Ferreira, ele é jovem, ele tem ânimo, ele tem pique para isso, o Lucas Pavanato tem pique para isso. São jovens revoltados, são jovens que olham para o passado do pai deles e vê que tinha poder de compra, o cara com 2 anos comprava um carro, 6 anos, 10 anos trabalhando comprava um sítio, conseguia trazer prosperidade para a família. E o que sobra hoje? Por que tem muito adolescente vagabundo que não quer saber trabalhar? Porque não compensa. Não compensa. Você vai fazer 5 anos de faculdade para você ir para um emprego de bosta, para ganhar uma merreca, ou então você vai trabalhar de CLT não tendo ensino médio, não é nem ser explorado pelo seu patrão. O seu patrão, ultimamente, no Brasil, ele paga tanto imposto que ele provavelmente está pensando em demitir e trabalhar só ele. A maioria faz isso. Quem Verdade. pode? Eu mesmo tenho um parente Olha, aqui. eu tô falando Eu sério. tenho um. Os empresários hoje que tem 2, que tem um funcionário, muito provavelmente está cogitando a possibilidade ou de fechar o negócio ou de demitir o único funcionário que tem e trabalhar sozinho, porque é muito imposto para pagar, bicho. Cara, tinha. Aqui em Guarambi teve um cara que ele tinha uns 3 funcionários. Sabe o que ele fez? Começou tudo a ficar lento, ele foi lá, demitiu. Aí quem trabalha lá? Ele, a filha. Não, ele, o filho, a esposa e uma namorada do filho. É isso. É botar a família, O mão de negócio obra foi mais barata. família. Por quê? Porque não é que o empresário. Aí as pessoas falam, não é que o empresário não quer pagar funcionário, não. Ele não consegue, as contas no final do mês não bate, gente. Não bate. No final do mês, quando você vai botar na folha aluguel, água, luz, aí tem funcionário, aí tem imposto de tudo isso já, incluso luz e tudo, e funcionário já tem imposto, aí vem imposto sobre produto, imposto sobre importação, imposto sobre. Aí você impõe em tudo. O cara para exportar tem imposto, para trazer tem imposto, para comprar tem imposto, para pagar o funcionário tem imposto, água e luz, internet, aluguel tem imposto, para manter o estabelecimento A tem inflação imposto. pegando, a inflação comendo. Aí me fala, como é que esse cara vai Inflação, conseguir ó. pagar o funcionário? Não tem como. Essa é a questão.
É justamente essa questão. Então, essa galera tem que dar esperança para esse povo. É o que o Nicolas está fazendo, essa caminhada. Lá, domingão, meio-dia em Brasília, vai ser a virada de chave para a revolução acontecer. Porque, Gui, as pesquisas mostram, mais da metade do país Brasil é conservador, é de direita. Por isso que eu tenho uma desconfiança muito grande de que o Lula não ganhou por voto. E outra, o Nordeste é a principal máquina eleitora do Lula. E o tanto de gente no Nordeste, meu amigo, que tá deixando de ser Lulinha. O tanto de gente que cansou de engolir mentira. Porque não é possível, 20 anos engolindo bosta, não é possível que ia continuar acreditando. E o povo tá vendo a verdade. E esse movimento do Nicolas Ferreira, ele só fortalece essa verdade. É um movimento por libertação, é um movimento para que as pessoas que foram presas injustamente sejam soltas, porque é indignante uma mulher passar um batom num estado, pegar 14 anos de prisão e um cara com 12 pedras de crack ser solto. Se fosse tua mãe, é isso que eu falo, bicho. Quando um petista vem conversar comigo, eu falo, pô, e se fosse sua mãe, velho? Se fosse sua irmã, você ia jogar ela pros leões? Porque os ativistas esquerdistas, eles deixaram claro que eles querem destruir a família. Eles deixaram claro que eles querem destruir a família. Se fosse sua mãe, cara, você ia querer ver sua mãe pegando 14 anos de prisão e assim que você sair da visita da prisão, um cara levar sua moto e nada acontecer com ele? Sua moto, o cara levar sua moto embora, te pregar 2 tiros no peito, tu ir pra uma UTI. Ou então o cara roubar a tua moto, ser preso, sua moto não ser recuperada porque ou já foi pro desmanche, ou o sistema policial passou a mão nela e o bandido em 5 dias tá solto com uma advogada do Estado, que a advogada do Estado hoje se profissionalizou em soltar bandido. Você acha que esse que é cidadão de bem, que é porra nenhuma? Esse que é bandido. Bandido é o que dá dinheiro. Hoje os advogados do Estado, que deveria ser pago pelo Estado, eles chegam nos caras, eles chegam nos criminosos e falam, você vai ter que me dar um pedacinho aí, um negocinho aí, que eu te solto, cara. Ele recebe o salário do Estado e ainda recebe uma merreca do bandido ainda. É isso que está acontecendo no país. Então, a caminhada do Nicolas Ferreira é isso. É uma caminhada por libertação. É uma caminhada para soltar as pessoas que foram presas injustamente. É para esclarecer a podridão que acontece no Supremo do Brasil, no estado no país do Brasil. É mostrar a sujeira e a falta de respeito, a desonestidade petista dessa corja petista, dessa galera que tá no STF, dessa galera que tá nas assembleias, que tá em todos, eles estão espalhados por todo lugar. E são minoria, você pode ter certeza. Ei, Gabriel, eles é minoria. Tá mostrando? Hã? Olha a notícia que o Dudu tá mostrando aqui. A delegada namorava um cara do PCC, meu Deus. É isso, não. Meu Deus, deixa eu contar essa notícia aqui, pô. Isso aqui, tipo assim, pra vocês terem ideia, não foi de agora, é investimento. Isso aqui foi o PCC que organizou, tipo assim, pagou as universidades dessa mulher aqui, que fez advocacia, desde a infância dela, pra ela hoje em dia se tornar uma advogada que trabalha pra eles. Que literalmente libera eles quando eles são presos. Você tem ideia disso? Olha a Eulaine, a influenciadora Eulaine, profissional em soltar bandido da cadeia. Pra finalizar, procurei pra mim o coronel que foi preso por não abrir fogo contra os manifestantes no 8 de janeiro. É uma das revogações lá do Nicolas também, porque a esposa desse coronel, ela foi conversar com o Nicolas na caminhada, se não me engano ontem, conversou com ele. Esse coronel foi preso, bicho, porque foi ordenado para ele abrir fogo contra a população no 8 de janeiro e ele não abriu fogo, foi preso. Foi o Jorge Ney, então, parece. Uhum.
Enquanto Guilherme procura. Então é isso. A caminhada é por libertação, é para mostrar pro povo. Eu tenho uma consideração imensa pelo Nicolas Ferreira. Ele, para mim, ele é um Davi no meio de tanto Golias. Ele ainda tá lutando mais que Davi, porque dessa vez não é só um Golias, tem um monte. E eu espero que o povo acorde, meu povo. Eu falo essa mensagem agora de coração. Se você ama sua família, se você quer construir prosperidade, Lula, PT não é solução. Não é solução. O próprio Lula já disse: esse país nunca teve um governo que investisse em educação. E esse país foi 20 anos governado por ele, pelo próprio. Não, precisa da imitação. Precisa fazer imitação para isso. Ó, a imitação é a seguinte. É porque nesse país nunca teve uma pessoa com muita massa cefálica para falar de educação. Esse país nunca teve um governo, nunca teve alguém que tivesse massa encefálica na cabeça o suficiente para poder investir em educação, para poder investir em economia, para poder investir no povo. Eu, Lula, o PT governa esse país desde os anos 2000 e nós que não temos massa encefálica nunca investimos na educação. É basicamente o que ele quis dizer. Entende? Meu companheiro. Sem condição, companheiro. Não, é o que eu falo pra você. É difícil convencer petista, porque eu já fui. Não sei se vocês lembram, mas eu já fui. Eu lembro. Você já foi? Eu já fui petista. Pensa numa raça ruim, Sério? bicho. É ruim demais. Eu já fui petista. Primeiro ano da Federal, eu era petista, ué. Sério? Que ele queria. É No mesmo. ano que No Bolsonaro. segundo ano, o Gabriel chegou pra mim, do nada começou a tentar me convencer a votar no Pablo Marçal. E eu nem voto em São Paulo. Primeiro ano eu atacando o Bolsonaro, segundo ano vamos pro Pablo Marçal. Gabriel, ele era Tá de ligado? direita, pô. Ele só não gostava do Quando o Bolsonaro. Bolsonaro foi lá em Guanambi, Gabriel falou no ônibus lá com a gente que se tivesse uma arma, ele fazia a ação. Aí eu me falo, ó que maluco ignorante, bicho, que moleque retardado. É isso, o petista ele é retardado. Eu já E o fui pensamento petista. é esse, né? Tipo assim, É um como vê pensamento fechado, pô. É um pensamento fechado. Sabe por que a galera, eles têm tanto essa pauta, o pobre que não entende porra nenhuma? Porque quando ele fala isso, um militante abraça ele e faz carinho. É que nem um cachorro. Aí ele acha que ele tá fazendo certo. Entendeu? Por quê? Por que isso acontece? Porque ele tem um monte de outros retardados que concordam com ele. Aí ele, pô, eu sou foda, velho. Eu sei das coisas. Porra nenhuma, são. Eu era um ignorante político. Como que eu ia... Aí o que eu falo pra você, velho. Eu falava umas merda dessa e nunca tinha estudado política na vida pra entender qualquer coisa de política. É isso que acontece com essa galera petista. Eles não têm conhecimento nenhum e saem falando à torta e à direita. Esse é o problema. Realmente. Entendeu? Então, parabéns para Nicolas Ferreira por estar fazendo esse movimento, para estar unindo a direita novamente. Eu espero que o conservadorismo, essa galera mais antiga da direita, esses figurões, esses coronéis, eles também abracem esse movimento do Nicolas, porque, sinceramente, teve até o rapazinho lá que traiu o Bolsonaro, depois o Lula meteu o pé na bunda dele, e aí ele conseguiu virar um prefeitinho de uma cidadezinha numa cidade de interior, um prefeito medíocre, que é a cidade muito boa, mas ele virou prefeito medíocre numa cidade pequena do interior de São Paulo. Eu esqueci o nome dele agora. Então, essa galera, vocês coronéis, vocês mais antigos da direita, que ainda estão receosos com o pé atrás, abraça o movimento do Nicolas Ferreira, velho. Porque se não der certo agora, não vai dar mais. Se a direita, escuta o que eu tô falando pra vocês agora. De verdade mesmo, de coração, se a esquerda conseguir vencer esse movimento que a gente está fazendo agora, se ela conseguir passar por cima da gente, a gente vira Venezuela. E pronto, acabou. É a última linha de resistência agora. Existe uma possibilidade mais radical, que é até o pobre, o mais petista dos petistas, que cria um burro de estimação, porque ama o PT. Aí, exemplo, né? O único jeito de vamos supor, a revolução agora. Pô, mas tá extinção no Brasil, todo mundo sabe disso. E nem zoeira. Tá mesmo. É porque perdeu o propósito, né?
Hoje em dia, se você for botar um burrinho pra trabalhar essas porra dessas ativistas do meio ambiente aí, vem querer falar bosta contigo, fala que tem que preservar o animal, eu vou querer preservar. Ô, bicho, de coração, velho, não é ser insensível. Tem gente que tem estimação. O Richard mesmo, ele tem um burrinho de estimação. Porque ele gosta do burrinho, pronto, burrinho de estimação dele. Beleza. Agora, para um fazendeiro, não é viável ter um burro se não for para trabalhar. Aqui, ó. Extinção de vez Brasil. É, ué. Porque acabou o propósito. Esse animal, ele foi criado para cá puxar carroça, para fazer trabalho pesado. Se não tem mais a necessidade dele, infelizmente ele vai entrar em extinção. Não faz sentido você fazer reprodução desse bicho para deixar ele gastando capim e ração. Entendeu? Não faz sentido. É isso. Então, vamos abraçar o movimento. Se vocês não estão tão ligados, procurem que vocês... Dudu mesmo falou que não estava acompanhando tanto, Dudu, mas eu te peço que você procure, dá uma olhadinha na caminhada, vê o que os caras tá fazendo, vê o movimento. Pô, bicho, teve até helicóptero lá, ó, os caras foram de helicóptero. Vê se a manifestação que o Lula e que a Janja fez lá com aquelas porra daqueles artistas que tá quase morto já, tudo um bando de múmia. Deu uma merreca de gente, que eles ficam apelando pra esses artistazinhos, a Alcione. Mas quem é esse povo, moço? Quem que é esse povo? Esse povo não é nada. Quem é essa aí? Esse povo não é nada. Esse povo não é nada. Como é que é o nome daquele branquicelo que eles botam ele tudo? Toda escola estadual da Bahia tem uma porra de uma foto desse cara no fundo da sala. É o. Ai, caralho, minha memória é ruim pra nome, bicho. É um artista aí, das antigas aí. Eles botam esses artistas capenga desses aí eles aglomeram a massazinha e pronto. Aí posta uma fotona toda photoshopada para parecer que as caminhadas, as passeatas do Lula é uma maravilha. Olha a do Nicolas, meu amigo. Máquina agrícola com bandeira do Brasil, helicóptero. Olha o vídeo. Gente, depois dá uma olhadinha aí no vídeo, lá em Cristalina. Bota aí pra nós, Du. Vê se você consegue botar aí pra nós. Cristalina, Nicolas Ferreira. Calma aí que eu vou ver aqui. A última, pra nós finalizar, pra nós ver esse movimento lindo e maravilhoso. Finalmente eu tenho esperança. Só para nós finalizar mesmo, porque eu falo para vocês, não tenham vergonha, todos os dias não, mas umas 3, 4 vezes na semana, toda vez eu bato a cabeça no travesseiro e choro, velho. Choro mesmo, choro igual um menino, igual uma criança de abraçar o joelho e chorar, velho. Pela situação que tá acontecendo no nosso país, eu choro. Eu tava comentando isso com os colegas meus também, eu choro. Choro toda semana, eu abraço o joelho, boto a cabeça no joelho e choro de molhar o colchão, bicho. Dá um nó na garganta e eu começo a chorar de tristeza pela situação do nosso país. E o que eu posso fazer é isso que nós estamos fazendo, é o podcast, é postar um vídeo no Instagram, no Stories, mesmo que talvez isso possa me prejudicar de alguma forma. Fazer um curso, aprender um... Então, é ir se melhorando, porque, querendo ou não, para melhorar o mundo, você tem que se melhorar primeiro. Tem que se melhorar primeiro, você tem que estudar primeiro. Não adianta você querer acabar com o analfabetismo e ser analfabeto, entendeu? Isso é o problema, o maior dos problemas. Então, é lindo. E hoje eu tenho esperança, desde segunda-feira, que eu tenho abriu-se uma luz no meu coração muito grande, porque é a direita se unindo de novo. É a direita se unindo de novo. Conseguiu achar? Deixa eu ver se eu acho. Tenta ver se é isso aqui, ó. Pera aí. Se não me engano, o nome da cidade é Cristalina, Goiânia. Eu acho que eu achei, mas não tá carregando aqui pra mim, velho. Uma pena. Se quiser me achar aí, eu acho que ele consegue transmitir melhor. Vou tentar mandar esse link aqui também. Não, vou mandar o link aí. Que eu tento abrir aqui. Viu? Mas continuando Então, isso, gente, Gabriel. Que nem eu falo com você, cara. Que tipo assim, essa é a proposta que eu sempre falei. Contra a revolução. Produzir conteúdo, estudar, trabalhar. Produzindo isso culturalmente. Por exemplo, essa geração agora não vai se salvar. Mas as próximas vão mudar. Com certeza. A gente é a pior geração nossa, pô. É por isso que eu falo que o movimento do Nicolas é tão importante, porque
apesar dele ser de 96, é uma galera jovem. Mandei. Graças a Deus, e a gente ainda tem muitos jovens da nossa idade que são conservadores no país. Graças a Deus. Nós, hein? Eu tô dizendo, galera. A cidade inteira tava aí reunida num lugar só. Eu vou mandar pra vocês depois no Instagram os vídeos. Maravilhoso. Enfim. É isso, gente. É esse movimento que tá acontecendo. Se vocês não estavam tão por dentro, procurem que vocês pelo menos assistam o vídeo, curta lá e comente no vídeo do pessoal para dar engajamento. Tem vídeo já que tá pegando. Olha pra você ver, Nicolas Ferreira, hoje ele só tá atrás do Neymar e da Virgínia. Sabe por que o pessoal de esquerda ele fica tão enguerguelado? Por quê? Porque o Nicolas Ferreira tem a maior índice de engajamento, o maior número de seguidores que o presidente deles. Verdade. Cara, é verdade. Você vê, só o Pavanato é 4, alguns milhões de seguidores. O Nicolas Ferreira, eu não me lembro agora, é seguidor demais, é engajamento demais. Só o vídeo dele que ele fez sobre o Pix, foi o vídeo que mais alcançou recorde de visualizações no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Ele tem mais de 20 milhões de seguidores no Instagram. E realmente aquele vídeo lá, não só aquele vídeo, mas também teve um vídeo revelando um monte de farsas. Ele foi o vídeo mais visualizado, tipo, do Brasil, assim. Sim. Então é isso, a caminhada por libertação. Deixamos claro a situação do Nicolás Maduro. Você que é petista, se eu te ataquei, se eu te ofendi, você viu esse vídeo, me desculpe, mas procure analisar a hipocrisia e a contradição nos fatos. Se coloque no lugar do outro. Se fosse sua mãe, se fosse seu irmão, se fosse seu parente. É um alerta. Vamos lutar, vamos buscar melhora. A gente da nossa geração só se lasca. Olha na nossa infância. Na nossa infância, nossos pais faziam uma compra no mercado que tinha que mandar o carro do mercado levar as coisas em casa de tanta coisa que dava pra comprar. Hoje em dia, bicho, eu fui no mercado, foi ontem, não, foi anteontem, eu fui no mercado anteontem, eu comprei um leite, foi o que eu comprei? Eu comprei um leite, comprei batata e cebola. Leite, batata, cebola, comprei 2 bichinhos de sardinha e comprei mais uns outros negocinhos, comprei um desodorante e um creme, deu 60 e poucos reais. Eu falei, não, isso é doido, bicho. Olha o que tá acontecendo. Antes as coisas aumentavam de ano em ano, agora tá aumentando de semana em semana. Então, vamos procurar lutar pelo nosso país. E é isso o recado. Obrigado, Dudu, você. Obrigado, Guilherme, você. Esse é um meio, né, que a gente encontrou de fazer nossa parte, de tentar esclarecer as nossas ideias e opiniões. E vamos que bora, velho. Vamos pra cima. Vamos continuar. Vamos fazer isso. Não que somos os mais indicados, mas tudo começa de algum lugar. E é esperança. A gente faz isso porque a gente tem esperança. Nossa esperança não morreu. A gente ainda quer. Eu não quero ter que sair do meu país para poder viver bem. Eu não quero ter que levar minha família para fora daqui para poder viver bem. Até porque hoje o governo dificulta até isso. Até isso o governo dificulta você poder sair do país. Então. Não podemos mais tirar passaporte. Né, a emissão de passaportes foi cancelada, assim como foi cancelada quando o Lula entrou no poder, foi cancelada, depois voltou novamente ativa e agora, se não me engano, de outubro para cá foi cancelada de novo a emissão de passaportes. Então, a gente tem esperança, é por isso que a gente está fazendo isso. Talvez não sejamos os mais qualificados, mas estamos tentando fazer a nossa parte e, se possível, tomem-se parte do exemplo. Tomem-se para si o exemplo de tentar estudar um pouco mais política, de tentar estudar um pouco mais filosofia, de tentar estudar um pouco mais as coisas, porque você só vai ser roubado se você for ignorante.
Quando você tem ignorância, você é roubado, você é explorado, você reclama tanto de acontecer injustiças, mas essas injustiças muitas das vezes acontecem porque você é um ignorante, você não estuda. Ignorante, eu não estou falando de forma de ofender. A palavra ignorante, o significado dela no literal é isso, é falta de conhecimento. A falta de conhecimento. Então, a ignorância, ela faz com que, infelizmente, você sofra mais injustiças do que a maioria das pessoas que elas vão ter o conhecimento. Porque você deixa passar batido. Então tome-se o exemplo, estude mais um pouco, quem tira 15 minutinhos do seu dia, vamos estudar tal situação, vamos tentar ser um pouco imparcial, vamos botar nos fatos às mesas e principalmente se coloque no lugar do outro. Bem, era só isso por hoje, né? Sim. Perfeito. E bem, E eu acho que, pra assim quem não como o sabe, Gabriel esse é o primeiro agradeceu. episódio que vocês tocam. Sim, sim. E que baita episódio, hein? Massa demais aí, muito obrigado por vocês terem iniciado isso e terem me chamado, terem me colocado, de verdade mesmo. Vamos tentar fazer a nossa parte o máximo possível, porque é o que nos resta. Por enquanto, o que a gente pode fazer pelo nosso país é isso. E eu acho que tem que agradecer muito a você também, pô. Você tem uma eloquência muito grande, você consegue transmitir as palavras de forma assim, que realmente chama a atenção, né? Que prende a atenção e que consegue gerar esse despertar, né? Então, acho que você é uma peça fundamental, assim, tanto pro nosso futuro quanto pro agora. Acho que você tá perfeito, mano. Você tá numa fase assim, que realmente você tá certo. Infelizmente, a gente tem que chorar mesmo na cama, né? A gente tem que realmente estar nesse luto por essa fase que a gente está passando, mas faz tudo parte do processo, né? Então a gente só tem a agradecer a você por ser essa peça fundamental, assim como você agradece por a gente, porque a gente está aqui para fazer essa colaboração junto, né? Para ao máximo, igual você falou, não tentar, não só tentar, mas fazer nossa parte, porque realmente a gente não está só tentando, a gente está fazendo o que muitos jovens estão deixando de fazer, pelo que você falou também, a ignorância, Exatamente. a falta de Exatamente. conhecimento, que graças a Deus a E gente teve. é isso. É isso. Se você. Gente, não tenha. Se você acha que não tem capacidade de lutar, se você não consegue tomar iniciativa, é um conselho meu. Se você não tem capacidade de tomar iniciativa, você tente ajudar alguém que tomou iniciativa. E se você, de forma alguma, por medo ou por qualquer coisa, não consegue ajudar nem tomar iniciativa, não tenha vergonha em fugir. Não tenha vergonha em fugir. Se você tem medo realmente, não quer se ver nesse país, não tenha vergonha em fugir. Se conseguir ajudar, ajude. Se conseguir tomar iniciativa, ajude. Se de forma alguma você não conseguir, não tenha vergonha em fugir. É melhor do que ficar imparcial, é melhor do que ficar em cima do muro, entende? Porque se a gente não tomar atitude, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. O rei disse para José: só fuja e só volte quando o rei voltar. Se você não consegue fazer nada, não consegue lutar contra o rei, fuja. Mas ore por nós, ore pelo povo brasileiro, ore para que as coisas dêem certo, porque é o que nos restou, né, de verdade mesmo. Muito obrigado por suas palavras, Dudu. Agradeço de coração. É de mim mesmo, né? É o que a gente sempre fez, tanto aqui, tanto na época da Federal também. É o que a gente fez, é o que a gente sempre fez, foi sempre conversar, sempre se colocar no lugar do outro. E muito obrigado de coração. Tamo junto, irmão. Só que Valeu, precisar aí. Tamo junto em vocês três, vocês dois. Mas é foda. é nóis. Nós Vamos é lá. nós três. Então, boa noite. Até, É gente. o trio Valeu, boa parado. noite. É o Triunvirato. Valeu, boa noite. Valeu, boa noite a todos. Pera.